A paz do Senhor Jesus. Vamos estar orando. Quero estar falando hoje sobre humildade. Humildade. São 4 versículos que eu vou estar compartilhando, que está aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E Provérbios, capítulo 29, versículo 23. E Efésios, capítulo 4, versículo 2. Tiago 4, 10. São estes 4 versículos que eu vou estar compartilhando. É importante que você, que precisa ser moldado por Deus, buscando a humildade em Cristo Jesus, que tu anote esses versículos da Bíblia e vá para a Bíblia. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quem nos liberta é a verdade é Jesus Cristo. E Jesus, ele era um homem. Porque quando Jesus estava na terra, ele era homem, mas filho de Deus. Ele era humilde. Então, a humildade em Cristo Jesus agrada o coração do Pai. E eu quero começar aqui em 2 Crônicas 14, 7, versículo 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, aqui neste versículo 14 de 2 Crônicas 7, diz que se o meu povo, se o meu povo, então não é todo o povo, porque ele não diz o meu povo, ele diz e se o meu povo. Então, existe muito povo que busca a Deus. Mas aqui neste versículo diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o povo de Deus, que se chama pelo nome de Deus, que se diz filhos e filhas de Deus, que se dizem que são seguidores de Jesus Cristo. Aqui diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então, o que é a humilhação? Se humilhar para Deus é nós reconhecer o senhorio de Cristo em nossa vida. É nós reconhecer que o senhorio de Cristo é grande, que Deus é grande, que Deus pode todas as coisas, que o sobrenatural vem de Deus. E que a fé não vem de nós mesmos. A fé é dom de Deus. É Deus quem nos dá a fé por meio da palavra. Tem uma passagem na Bíblia que diz, né? Se tu tiver fé, se for do tamanho de um grão de semente de mostarda, tu dirás para este monte: passa daqui para lá, e ele passará. Se não duvidares no teu coração. Então, nós precisamos ter fé. Então, se nós não temos fé, como diz as Escrituras, nós já não estamos sendo humildes. Porque a fé é reconhecer a nossa pequenez, nós somos pequenos. Uma gota de balde, depois tu virou toda a água. Virou tudo, caiu uma gota. Nós somos como uma gota de um fundo do balde. Nós somos como um pó miúdo na balança. Então, depois de estar limpa a balança, depois de estar limpa, se tu vai olhar com o microscópio, tu vai ver uma fagulha de pó. Então, nós somos como um pó, uma fagulha do pó que sobra na balança. Está na passagem da Bíblia. Então, aqui no versículo 14 de 2 Crônicas 7, fala, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Orar é conversar, falar com Deus. Contar para Deus como tu está. Se tu
tem mania de grandeza, se tu quer ser alguém, tu quer aparecer, tu precisa falar isso para Deus, pedir misericórdia. Porque nós precisamos reconhecer que Deus é quem pode todas as coisas. É Ele, somente Ele. A glória do Senhor, Ele não divide. A glória do Senhor não é dividida. A glória é somente Deus. Lúcifer, o diabo, o inimigo de nossas almas, ele era um querubim, ele era um anjo de Deus. Ele só caiu quando ele quis se igualar a Deus, Quer dizer para ti, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. Deus transforma um caráter, uma pessoa que se faz como um ator, que a pessoa é, ela, não importa se é feminino ou masculino. A pessoa, ela mostrar algo que ela não é. Tu ser de uma forma e tu te colocar numa postura de quem tu não é. Isto é soberba, é arrogância, é ruim para Deus. Deus não se agrada disso. Nós precisamos confessar para Deus aquilo que em nós tem ensoberbecido, aquilo que tu quer ser que tu não é. Nós precisamos ser humildes diante do Senhor e precisamos ser verdadeiros e confessar o nosso pecado para Deus e para uma pessoa que a gente confie, para aquela pessoa colocar aquela soberba, aquela arrogância, aquela mentira aos pés da cruz. Mas nós precisamos de ter postura de homem e de mulheres de Deus, negando a nós mesmos. Tem uma passagem na Bíblia também que diz que aquele que não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então nós precisamos negar a nós mesmos. E aí diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus, buscar mais de Deus e se converter. Aqui diz, e se converter. O que é converter? Converter é mudar. Se eu estou indo para a direita, eu não vou mais para a direita. Eu vou para o lado certo. Converter é mudar de posição. Converter é mudar o modo que eu vivo. Isto é conversão. Então, buscar a face de Deus, buscar a vontade do Pai e se converter. Se converter é mudar. Se eu mentia, eu não minto mais. Se tu não está conseguindo, jejua especificamente para isso. Deus, eu preciso mudar e eu quero. E o Senhor vai me ajudar, porque a tua palavra diz que tudo é possível que crê. Eu quero crer. Se tu não está crendo, tu nega, diz, Deus, eu quero crer, eu nego a minha incredulidade. Estou sendo incrédulo, mas tu precisa conversar com Deus. A oração é tu apresentar para Deus as tuas dificuldades e tu mudar de vida. E enquanto tu não mudar, vá buscar a tua libertação. Porque como que eu vou tirar o cisco do olho do meu irmão se no meu tem uma trave? Como que eu vou coar um mosquito e vou engolir um camelo? Eu não tomo um café que cai um mosquito dentro. Não, eu não tomo. Mas aí eu tomo um café que tem uma barata dentro. Então não adianta nada. Não adianta eu querer tirar o cisto do olho do meu irmão e no meu tem uma trave. Não adianta eu querer coar um mosquito e engolir e ter um camelo ou uma barata. Então não adianta. Converter-se é ter uma mudança de vida, uma mudança radical no Senhor Jesus. E aí diz, né, se converter dos seus maus caminhos. Maus caminhos é os hábitos de engano que tu vive. Tu tá te enganando a ti mesmo, porque Deus nos mostra, nos revela quem é você. Deus primeiro revela quem sou eu. Primeiro a libertação tem que começar em mim. Mas nós precisamos buscar o Senhor nas quatro paredes, dentro do nosso quarto.
mostrar para Deus e buscar com intensidade até chegar à mudança. Mas nós precisamos nos colocar no nosso lugar. Eu não posso querer fazer aquilo que eu não vivo. Eu preciso falar de Jesus, o Jesus da verdade, que liberta, que cura e que sara. Mas eu preciso viver isso na minha vida. Eu preciso ser luz no mundo e sal na terra. E aqui fala, né, no versículo 14 de 2 Crônica 7, né, que e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então, olha só o que Deus fala, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós somos terra. Nós somos terra. Hoje nós estamos aqui em carne e osso, os nossos órgãos, mas nós fomos gerados do pó. Nós fomos feitos da terra, do pó. E é nele que nós vamos nos tornar. Porque nós somos corpo, alma e espírito. A nossa alma, nosso espírito volta para o Pai se nós estamos nele, vivemos nele. E não é por eu expulsar demônio, por Deus me usar para curar enfermo, que eu vou ser salva. Não. A salvação é mediante a graça, que diz que se o meu povo se humilhar e se converter. Então nós precisamos de uma conversão, de uma mudança de vida. E outra, ó, não adianta eu pedir perdão agora e ficar fazendo a mesma coisa uma vida inteira. Tu pode ter um processo de um tempo, sim, e ninguém é igual. Tem pessoas que vêm com uma bagagem menor e é mais fácil, é mais rápido o processo. Agora tem pessoas que vêm com uma linhagem dos seus antepassados, com muitos demônios, com muita carnalidade, com muita arrogância, muita soberba. E tem pessoas que demoram, o processo é longo. Mas então, não queira tirar o cisco do olho do teu irmão se tu não está liberto ainda. Primeiro precisa buscar a nossa libertação, para depois poder levar a cura para outras pessoas. Porque no dia do julgamento, o Senhor vai separar, como é separado as ovelhas dos bodes. O Senhor vai separar e vai ter pessoas que vai dizer, Senhor, eu expulsava demônio, eu curava enfermo, eu falava do teu nome. E Jesus vai dizer, afastai de mim todos vós que praticais iniquidades, porque eu não vos conheço. E a palavra de Deus diz que aquele que se converteu, que buscou a Deus e que pagou um preço, viveu uma mudança de transformação, porque Deus conhece a minha transformação, Deus sabe. E tem pessoas que elas pensam que estão enganando. Deus, ele revela, Deus mostra o coração das pessoas. Deus mostra a mente. Tem uma passagem na Bíblia que diz que os caminhos do Senhor não são os nossos. Os pensamentos de Deus não são nossos. Sim, não são os nossos. Porque Deus, ele é perfeito, ele é amor. E nós precisamos buscar a libertação para nós sermos parecidos com Cristo. E viver aqui nessa terra a vida na plenitude de Deus. E não só pela salvação. Viver a plenitude de Deus. Porque muitos podem até perder a salvação por viver uma vida que não é a verdade. Porque uma coisa tem diferença. Tu está buscando Deus, tu está tropeçado, mas tu está reconhecendo, como Davi. Ele reconhecia. Um dia precisou o profeta Natan ir lá e alertar Davi. Mas quando a pessoa é orientada e ela precisa ter uma postura diferente. Mas as consequências do seu erro, do seu pecado, ela permanece. Davi teve a família dele depois. Foi muito pesado o que Davi passou. Porque Deus, ele não brinca. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós não podemos estar aqui brincando. Nós precisamos reconhecer a nossa soberba e nos humilhar diante de Deus e confessar o nosso pecado, para que gere cura. Se tu cair, tu precisa buscar ajuda em Deus e Jesus. Tu precisa jejuar por ti, para a tua libertação. E buscar ajuda, não aceitar viver uma vida dupla,
falando a verdade agora e mentindo várias vezes. Tu viver uma vida que tu não é. Deus não se agrada disso. Então, deixa este versículo do 2 Crônicas 7:14, porque Deus perdoa pecado. Quando há arrependimento, há perdão de pecado. Aleluia. Provérbios 29:23 diz assim: a soberba do homem abaterá, olha só, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então, a soberba do homem, versículo 23 diz, a soberba do homem. O que é soberba? Soberba é tu mostrar, eu sei, eu posso, e tu querer fazer algo na vida das pessoas, aquilo que tu mesmo não é, tu não é. Nós não podemos mostrar as coisas que nós não somos, não vivemos. Nós precisamos viver a realidade da nossa vida, confessando nossos pecados. Tem uma passagem na Bíblia que diz que aquele que não é por mim, aquele que não é contra mim é por mim. Então, mas a Bíblia também diz, aquele que não ajunta, espalha. Então tem muitas pessoas no nosso meio, que precisam de viver uma vida de humildade, para que sejam libertos. Reconhecer todos os dias a nossa vida diante de Deus e buscar a libertação. Não cansa de buscar. Então, a soberba do homem o abaterá, e o humilde de espírito obterá honra. Então, quem for humilde de espírito vai ter honra. Honra, honra. O humilde de espírito obterá honra. Está aqui em Provérbios 29:23. Em Efésios 4, versículo 2, aqui fala, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, aqui nesse versículo de Efésios 4:2 diz, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, nós precisamos suportar uns aos outros. Mesmo nós vendo, a gente pode, até a gente pode chegar naquela pessoa que tu tá vendo, que tá agindo de uma forma soberba e arrogante, mas nós chegar com mansidão e com amor, porque a repreensão na palavra e no amor gera algo novo. Mas o Espírito de Deus precisa convencer esta pessoa para ela aceitar a verdade. Porque precisamos reconhecer e confessar o nosso erro, a nossa arrogância, a nossa soberba, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Tu tens suportado com mansidão? Tu tens suportado? Deus, Ele nos pede para nós agir com misericórdia. Tinha um certo personagem na Bíblia que ele devia um valor enorme e a pessoa foi cobrar dele. E ele se ajoelhou e disse, Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar, tem misericórdia de mim. E Deus perdoou, aquele senhor perdoou a dívida dele. Perdoou, e ele não precisou pagar. E aí ele saiu e encontrou um outro que devia para ele. Aí ele pegou aquele homem e disse, tu me deve tanto. E o homem se dobrou o joelho e disse, ai Senhor, eu não tenho como te pagar, tenha misericórdia de mim. E ele disse assim, tu tem que me pagar, ou tu vai ser preso. Ele prendeu aquele homem. Aí, o que Deus fez? Deus falou com aquele homem e prendeu ele. Aí Deus disse, eu fui misericordioso contigo e perdoei a tua dívida. Por que tu não perdoou a dívida do teu irmão? Então, nós recebemos a misericórdia de Deus. Nós temos que ser misericordiosos com as pessoas. Amar Deus acima de tudo, com mansidão. E aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 10, Tiago 4:10 diz assim, humilhai-vos
perante o Senhor e ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Então, sempre nós nos inclinar ao nosso Deus e nos examinar e pedir: Espírito Santo, mostra para mim tudo que exalta, tudo aquilo que não exalta o Senhor, mas que eu, em mim, a minha falha, o meu erro, o meu engano, toda a soberba do meu coração, tudo aquilo que é carnal na minha vida, Espírito Santo traz para a luz. Me dá, Senhor, entendimento. Me dá, Pai, tira a venda dos meus olhos. Tira os tampão dos meus ouvidos. Senhor, eu quero ser livre. Eu não quero. E aí tu apresenta para Deus aquilo que Deus já traz à luz, que Deus traz. Deus traz. Se tu tem uma vida travada, começa a pedir para Deus trazer à luz os teus erros. Porque Deus traz. Jejua, ora e busca. Porque Deus traz, Deus mostra quem nós somos. Nós não podemos nos enganar nós mesmos. Porque Deus, Ele conhece a nossa vida. Foi Ele que nos gerou. Foi Ele. Nós viemos de uma natureza pecaminosa lá de Adão e Eva. Mas nós, quando reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos salvos pela graça, não é por merecimento. Mas o mau caratismo do povo hoje precisa ser colocado diante de Deus, precisa ter arrependimento. Se tu não consegue arrepender-se, jejua para isso. Busca para ti. Porque nós precisamos buscar por nós. Eu já fiz jejum. Já fiz jejum especial pela minha língua, porque eu tinha o problema da língua. E eu tenho que vigiar até hoje. Eu tenho que vigiar, porque cada um sabe qual é a área da tua vida que tu cai. Então precisamos buscar, vigiar constantemente pela nossa vida. Porque o momento que eu cuidar da minha vida, Deus vai poder cuidar de outras vidas através da minha vida. Agora, eu não tenho que querer cuidar de vidas se a minha vida tá uma bagunça. Se o meu coração tá peludo de coisa ruim. Nós precisamos ser uma árvore que seja um fruto. Eu preciso ser um fruto na videira. Porque a Bíblia diz: vós sois as varas. Deus é a videira. Então nós precisamos estar conectados na videira. Eu preciso ser um ramo bom. Se eu não for, vou ser podada, vou ser cortada e vai ser colocado adubo. Este adubo é um jejum. O adubo é uma oração. O adubo é a busca, a leitura da palavra. O jejum é nós buscar e buscar enquanto é tempo. Porque a noite, nós temos que aproveitar enquanto é dia, porque a noite vem. Os tempos escuros vêm. Eu vou ter que orar para encerrar, então vídeo pausa e para. Senhor Deus e Pai, eu coloco agora nas tuas mãos todos os que têm problema, Pai, no seu caráter, na sua vida, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, traz à luz, Pai, tudo o que é carnal, tudo que faz separação entre nós e o Senhor. Traz à luz, Pai. Abre os olhos do cego, abre os ouvidos do surdo, Pai. E eu coloco diante de ti o coração, o meu coração e o coração de todos os que estão comigo, Pai. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados, Pai. Pensamento, palavra, atitude, arrogância, soberba. Em nome de Jesus, eu repreendo agora o espírito da mentira, o espírito da fofoca. Em nome de Jesus. Você que não é inscrito no meu canal, ali quando eu mando na linha de transmissão, ali tem uma partezinha ali que é YouTube. Tem que cuidar onde clica para tu entrar no YouTube, para poder se inscrever. Tem pessoas que estão me acompanhando e não são inscritos no meu canal. Então, ou pede para alguém te ensinar, algum da tua família, porque tem pessoas que querem se inscrever e não conseguem. E ontem ainda aconteceu isso, com uma pessoa que veio até mim. Então tem pessoas que não conseguem. Então pede ajuda, mas te inscreva no meu canal no YouTube, Missionária Luísa Jussara. Compartilha e vamos semear juntos
e buscar a Deus. Amém? Deus te abençoe. Eu deixo então a palavra contigo e que o Espírito de Deus complete a obra na tua vida de acordo com a tua busca no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e te inscreva neste canal, compartilhe, peça para outras pessoas acompanhar este canal Missionária Luísa Jussara. Amém? Deus te abençoe e até amanhã, se o nosso Senhor permitir. Amém?